Nós temos noticiado nos últimos dias casos de violência contra motoristas de aplicativo, roubos, ameaças, e nós temos acompanhado de perto e temos observado a preocupação desses trabalhadores. Temos dito aqui que não está fácil ser motorista de aplicativo. Primeiro, porque a plataforma já não está mais entregando aquilo que entregava lá no início. Então, tem motorista de aplicativo dizendo: estou trabalhando praticamente para empatar. Agora, no alvo da criminalidade. E a Joyce DeWitt foi ouvir alguns desses profissionais, desses trabalhadores. Vamos à reportagem da Joyce DeWitt, depois a gente tem complementação dessas informações. Bom, nós temos notado um aumento no número de ocorrências envolvendo motoristas de aplicativo, onde esses são as principais vítimas de furtos, de roubos ou até mesmo de sequestros. E tem um grupo de motoristas aqui de Araraquara que tem se reunido para falar justamente a respeito da segurança. A segurança para os próprios motoristas, como também para os passageiros. E nós conversamos com alguns deles para saber o que é que tem acontecido e como eles têm pensado que essa situação pode ser resolvida. Nós falamos com 3 motoristas, eles, por questões de segurança, não serão identificados, mas nós acompanhamos agora esse bate-papo. Um dos motoristas nos explica como tem sido o dia a dia após o aumento dos assaltos. A gente tem passado uma insegurança muito grande, não é de hoje, e principalmente no último mês, com pelo menos 15 ocorrências, que é o que a gente sabe, pode haver mais, porque algumas não são registradas, né? De motoristas de aplicativos assaltados aqui em Araraquara, de maneira violenta. E a gente sabe que é por uma quadrilha que tem aqui, não são vários assaltantes. A gente já descobriu, por esforço nosso, né, de alguns motoristas de aplicativos empenhados nisso, junto com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar e outras pessoas do bairro do São Rafael, que é onde vem acontecendo a maioria dos assaltos e onde os miliantes ainda estão. Polícia a gente sabe que não consegue fazer muito por causa da legislação. Sabem onde estão, não podem fazer nada porque não existe a materialidade, não tem a prova do crime. A gente quer que isso se dissemine pelo rádio para as pessoas que não participam do grupo, que a gente sabe que o rádio tem uma abrangência muito grande, inclusive para os miliantes, que podem estar ouvindo isso aqui. Então a gente precisa falar disso para insegurança dos motoristas. Eu falo aqui, não é em nome dos motoristas, e sim para os motoristas, tá? Para a segurança de todos os motoristas, mesmo aqueles que nem sabem que existe essa insegurança. Tem muitos, viu? Outro motorista contou sobre o impacto que toda essa insegurança traz. No momento, na verdade, eu sinto que toda a categoria ela tá com muito medo de trabalhar. Semana passada mesmo, que estava mais recente, muitos motoristas deixaram de trabalhar e ficaram em casa por receio de também ser um alvo dessa quadrilha. A gente está trabalhando com um sentimento de medo o tempo todo e preocupado o tempo todo com quem vai entrar no nosso carro. E como você tem observado, que impacta também em relação aos passageiros? Porque vocês acabam de não fazer, né, algumas viagens, como você disse, de evitando aí alguns bairros. Isso acaba impactando também os passageiros, né? Não, com certeza. Acaba que gera um estigma em vários bairros. Os passageiros eles demoram mais tempo para conseguir um carro. Existe mais cancelamento de corrida por conta disso. Porque às vezes você está em uma corrida e toca, o valor é bom, você aceita. Aí na hora que você vai verificar para onde é o destino, você cancela, porque você tem medo. E isso para a população é horrível, porque vai aumentar o tempo de espera para conseguir um carro, aumenta valores, porque como vários motoristas não querem ir para determinadas regiões, isso também aumenta o valor final que o passageiro paga. Enquanto esse terceiro motorista aponta o que precisa mudar. É uma situação emergencial. Nós estamos sofrendo ontem, hoje, amanhã. Então eu acho que uma ação da Polícia Militar, da Guarda Municipal e a Prefeitura tem que ser feita uma unificação. Essa situação de falta de atenção para a situação grave que vem ocorrendo acarreta em prejudicar mais a população. Por exemplo, a população de São Rafael hoje está sem veículo para transporte. Gradativamente se estende a Indaiá, Selmidei, que é onde vem os focos dos assaltos, é onde eles se iniciam.
Mas já é do nosso conhecimento que os ladrões, né, eles estão chamando corrida agora de outras localidades, Rodoviária, Pinheiro, Altos de Pinheiro. Então eles já sentiram a dificuldade de conseguir um carro lá para ser roubado e eles já estão se locomovendo para outras áreas, regiões da cidade. E enquanto isso, outros motoristas desavisados, não informados, porque infelizmente não se tem uma união grande, não se tem um grupo forte onde se passe realmente informações necessárias. Quando o assunto se faz necessário, ele tem que ser levantado e tratado com seriedade. E eu acredito que a minha posição hoje é cobrar das autoridades a seriedade deles que está faltando para conosco. Nós estamos, repito, fazendo o nosso dever de casa, que eles façam o deles. O que este grupo de motoristas de aplicativo busca é a celeridade, regulamentação, atenção e união pela categoria. Segue do estúdio. Joyce, obrigado pelas informações. Nós ouvimos até aí no relato, né, as vozes elas foram distorcidas exatamente para dificultar a identificação, não possibilitar a identificação desses motoristas que já vivem com medo, né, dentro do carro. Quando são chamados para alguns pontos de Araraquara, já tem aquela preocupação. Isso prejudica a sociedade, porque teve um motorista que disse ali para a região do São Rafael já tem uma região que tem dificuldade para chamar carros, porque os motoristas evitam viagens para esses pontos de maior vulnerabilidade. Os últimos casos que trouxemos aqui, pelo menos uns 2 veículos foram localizados nessa região de Araraquara, Ed Júnior, nessa região norte de Araraquara. Então isso gera uma preocupação muito grande. A insegurança para o motorista e a dificuldade para quem mora nessa região da cidade, que não tem nada a ver com criminosos, com bandidos. Muita gente boa mora nessa região de Araraquara, encontra dificuldade para acionar um veículo. Imagine, 8, 9 da noite, alguém passa mal, o morador não tem carro, vai chamar um veículo por aplicativo, não consegue, porque o motorista vai rejeitando a viagem. Como esses bandidos realmente são o câncer da sociedade. É isso que eu preciso falar. Só faz mal à sociedade esses criminosos. Faz mal, né, Chico? E sabe por que eles não se importam? Porque eles não têm esses mesmos compromissos que o resto da sociedade tem. Então, se ele comete um roubo hoje, um furto, um roubo, daqui 2, 3 dias ele comete um outro. Para ele tanto faz, porque ele não tem hora para acordar, ele não tem hora para dormir, ele não tem hora com compromisso. E por vezes não tem nem hora para tomar banho, que o bandido às vezes é sujão também. Então, é aquela história, o trabalhador ele tem horário para cumprir, ele precisa sair cedo, como você disse, às vezes perde o ônibus, vou precisar chamar um veículo de aplicativo, e fica meia hora, 30 minutos, e dependendo do tipo de forma de pagamento, você encontra mais dificuldades ainda. O Anderson, que é motorista de aplicativo, que eu precisei pegar um carro esses dias, e ele disse: olha, Ed, eu vi que você colocou aí cartão de débito, cartão. Né? Muda para dinheiro, porque a maioria recebe dinheiro e recebe também Pix. Isso também faz com que é mais difícil você chamar o motorista, porque nem sempre ele tem maquininha. E um outro detalhe, teve um motorista de aplicativo aqui que já falou que evita corridas em dinheiro. Você percebe? Então, a história... Porque o próprio dinheiro chama o furto, o roubo, mas aí né? você percebe? A E pessoa aí eu ela uso precisa... aquele que é de débito, mas que cai automático. Quando eu chamo, já cai. Então a pessoa não precisa ter maquininha. Sim. Agora, mas você percebe a dificuldade que tem o usuário, tanto o usuário quanto o motorista. A pessoa tá... Gente, não é mais a fonte. São poucos motoristas, pelo menos um levantamento, né, diário, que a gente conversando com amigos, com pessoas, comentários que eles fazem aqui nas nossas redes sociais, os motoristas, a grande maioria tem uma outra fonte de renda. Então ele está utilizando para complementar. Nós temos ainda muitos que fazem o dia todo, né? Que olha, eu faço de manhã, faço à noite, ou faço de manhã e de tarde, ou faço tarde e noite. Mas muitos já não estão dizendo, não compensa mais. Eu tenho que gastar com a manutenção de veículo. Eu saio de casa, minha esposa, meu filho não sabe se eu volto. Porque é praticamente como se fosse um agente policial, só que não trabalha armado e não tem o poder, né, da mesma forma que a polícia tem. Porque o policial, ele sai já sabendo, olha, eu sou uma pessoa avisada, eu corro risco de morte por conta do meu trabalho. O motorista de aplicativo, Chico, ele está mais ou menos nessa mesma condição. Igual acontece com muitos motoristas de táxi em outras regiões. Nós já tivemos morte aqui por conta de roubo de motorista de táxi, sequestro.
E agora está acontecendo também com os motoristas de aplicativo, porque a bandidagem parece que ela não está nem aí, Bonalda, não está nem aí. E olha agora o quanto que sofre as pessoas que moram, as pessoas de bem que moram no Jardim Daiá, São Rafael 1 e 2, no Seu Midei, no Laura Molina, no Vale Verde, Jardim do Vale, toda aquela região alta da cidade, região norte, os motoristas de aplicativo, vocês perceberam aí um deles falando? Claramente, a gente está evitando de ir para essas regiões. E eu acho que assim, evita, claro, a gente sabe que tem todo um estigma em alguns bairros, o Chico mesmo acabou de falar do Hortências, né, que a gente não consegue entrar, às vezes sem ser ameaçado, enfim, a gente sabe de todos os bairros que tem problemática, mas a gente não pode esquecer que 2, 3 deles aconteceram no shopping. Então, na verdade, é uma coisa que já vem ocorrendo, e aí a gente tem o nosso reflexo aqui da cidade, mas eu acho que a segurança, enquanto Estado, poderia pensar como é que isso está ocorrendo no nosso estado de São Paulo e ver formas, né, de poder coibir isso. Ou, talvez, a nível nacional, me parece uma forma de que... Também não sei até onde eu vou violar com esse meu pensamento, porque eu estou pensando e construindo junto com vocês, que é uma modalidade nova. Eu não sei se eu violaria os princípios constitucionais ou não, mas talvez obrigar as plataformas... Obrigar mesmo, para que tenha um método de segurança, né? Ou rastreamento, ou aquelas câmeras igual tem nos táxis nos Estados Unidos, porque igual o policial tem a câmera no uniforme, e claro que a gente está falando de forças táticas e tal, mas talvez por segurança tanto do motorista quanto do usuário, e aí a gente conseguiria abarcar, inclusive, casos de estupro, casos de assédio, de motorista para passageiro, não sei, pensar numa forma em que essas plataformas conseguissem, junto com o Estado, combater esse tipo de crime. É importante que a plataforma esteja com essa preocupação também, porque nós vamos, na próxima segunda-feira, ter uma audiência pública aqui na cidade de Araraquara. O Ed tem até essa informação na nossa pauta, Ed, porque motoristas de aplicativo estão na mira da violência e o assunto vai chegar à Câmara Municipal para discutir soluções em audiência pública. Se essas soluções elas vão aparecer, não sabemos, precisamos aguardar. Mas eu acho importante o debate, porque a informação é que representantes da Guarda Municipal, da Polícia Militar, estão sendo convidados para debater esse assunto na Câmara. É isso, né? Na segunda, dia 26, né, Chico? Na próxima segunda, então, a Câmara Municipal daqui de Araraquara realiza essa audiência pública para discutir a segurança dos motoristas de aplicativo na cidade. O encontro está marcado para as 2h da tarde no plenário da Casa de Leis e será presidido pelos vereadores Alcindo Sabino, Giane Trevisoli e também Guilherme Bianco. O aumento preocupante, né, nos casos de violência contra esses trabalhadores acabou motivando essa iniciativa. Só no último mês, mais de 5 roubos foram registrados. O mais grave deles, quando o motorista foi agredido por 3 homens durante a ação criminosa. Participam da audiência também o secretário de Segurança Pública, né, representantes da Guarda Civil e também da Polícia Militar. Também estão convidados, né, os motoristas ligados à cooperativa Morada Car, que são os responsáveis por cobrar a realização do encontro, Chico. Então isso é importante. Eu acho que o Poder Legislativo, por mais que não possa fazer muita coisa de maneira prática nesse sentido, mas pode discutir, pode chamar a população para o debate, as autoridades, quem possa realmente tentar encontrar uma solução. Porque eu vejo uma dificuldade por parte da Polícia Militar, porque a maioria dos carros de motoristas de aplicativo não tem identificação. Então, como que vai se trabalhar com foco, né, em determinado veículo? Diferente do táxi, né? E aí, só trazendo como exemplo, o táxi, ele tem uma identificação. O veículo por aplicativo nem sempre tem. Mas isso, quem vai estudar essas formas, essa metodologia de tentar contribuir com a segurança desses profissionais são as forças de segurança. O próprio de segurança, um dos próprios motoristas que falaram com a Joyce, ele disse, a gente sabe que é difícil para a polícia fazer alguma coisa, porque no caso de um grupo que está agindo em Araraquara, até disseram, não é muita gente, tem um grupo agindo, a gente sabe quem é, mas precisa de materialidade para prender esses indivíduos. Talvez câmeras de monitoramento dentro do carro, os motoristas conseguirem diálogo com as plataformas, para aí as plataformas ajudarem a comprar esses equipamentos,
porque aí pelo menos está gravando, já arquivando na nuvem, e aí tem que se discutir com a plataforma, como que isso será feito. E aí, Chico, outra coisa que eu acho importante, né? Eu conversei ontem com o que me levou de volta. Na hora que acabou o programa, eu peguei mais um motorista por aplicativo e perguntei se ele já estava cadastrado na cooperativa de Araraquara. Ele disse que ainda não, mas que ia baixar, entrar em contato, enfim. A importância das cooperativas locais, porque quando você tem uma cooperativa local e fortalece a cooperativa local, e lógico, não é só ter a cooperativa, nós, usuários, temos que usar. E claro que ela não começa como uma grande plataforma, né? Nós temos que fomentar isso. Mas talvez consiga dirimir alguns problemas mais rápido. Né? Então, eu acho importante a gente dizer que nós temos uma cooperativa. E por quê? Porque ali não tem atravessador. É a cooperativa recebendo. Então, talvez conseguir medidas de segurança mais ágeis, né? E mais, os motoristas ganhariam muito mais. Claro que eles não deixariam as plataformas conhecidas, mas começar a divulgar essa plataforma. E ele citou para mim, Chico, eu nem sabia que tinha. Diz que tem uma cooperativa muito parecida com a nossa em Sorocaba. E diz que ela conseguiu evoluir muito rápido com a ajuda da sociedade, das empresas, contratando essa plataforma para os seus funcionários. E diz que é uma cooperativa local que funciona super bem. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.